Quer dizer então que eu não sei, é para a promotoria, para o juiz, Michael é o autor. Quem desviveu Vitória é ele. O promotor concordou 100% com o delegado. Que o delegado trouxe a narrativa através. O delegado fez um inquérito lá por várias partes, finalizou ele. Eu não lembro o dia que foi finalizado, mas foi finalizado pouco tempo antes da segunda temporária expirar o prazo, tá? Nós tivemos 2 prisões temporárias e tinha que ser convertida a preventiva, porque senão teria que soltar o Michael. A denúncia foi oferecida e nos mesmos termos do relatório final. É feminicídio, houve uma tentativa, houve um sequestro para fins libidinosos. Ela foi sequestrada, ele colocou ela no carro, a cena do carro teria, a cena do crime teria sido a casa, ela teria sido desvivida no carro. Toda aquela história que a gente ouviu na coletiva de imprensa. Nossa senhora, doutor. O promotor aceitou e não só aceitou, como ainda denunciou ele por fraude processual por 3 vezes. Por apagar os dados do celular, por limpar o carro e por limpar a casa. Que ele Então, tentou esconder, né? Então. Exatamente. Exatamente. Mas aí tortura não entrou, tortura não entrou. Não foi incluído o crime de tortura não foi incluído, porque seria um outro crime. Ele é um delito à parte, porque tem delitos que, por exemplo, o meio cruel, o meio que dificultou a chance de defesa para a vítima, o motivo fútil, tudo isso, ou são circunstâncias que qualificam o crime, ou são circunstâncias que agravam a pena do delito. Então, o importante que diga, não foram inclusos. Não foi incluso nem esse, nem o de violência sexual. Nossa, aqui já respondeu, né, a Esther, não foi incluído a Não. tortura. Doutora, eu tô chocada, porque eu descobri agora, quer dizer que o único culpado por desviver a Vitória é Michael e pronto, acabou, não tem mais o Para que o falar nisso. promotor e para o delegado, sim. Gente do céu. Quer O dizer que que o é o segundo problema? O juiz, ele não pode fazer esse tipo de pedido, ele tem que ser provocado pelo promotor público. Entendi. E se o promotor acha que tá ok, então tá ok. Ele é o dono da ação penal. Nossa, então se alguém, provavelmente, assim, né, ao que tudo indica, se mais alguém for preso, vai ser só pela ocultação. E eu não vejo ninguém mais sendo preso, porque a gente tem o DNA da terceira pessoa no carro, mas a gente não tem uma contraprova, a gente não tem material que seja capaz de verificar ou não se é a pessoa. Então eu vejo isso como uma tentativa de acalmar a sociedade, mentindo para dizer, não, fica tranquilo, a gente está procurando outra pessoa, a gente está, o que é o grande. O Alecrim Dourado, exatamente, por isso que eu chamo ele de Alecrim Dourado, porque parece que ele ganhou um bingo. Nossa senhora, doutor, agora que eu entendi, eu não estava entendendo nada disso. Por isso que é bom, não, e pode perguntar se não entendeu também, gente, eu respondo com todo. Então, a gente não teve a reprodução simulada dos fatos, que seria a vulgo reconstituição. Nós não tivemos. Então, porque a Rogéria fez uma pergunta, acho que foi a Rogéria, como que ele teria andado com 60 quilos aqui, o Jefferson? Na nós não sabemos. Pois é. E outra, existem erros naquela confissão que impedem que a gente creia que a confissão seja real. Fernandes, beijo, obrigada. Meu amigo, saudade de você, que saudade de você. Foi encontrado no posto cativeiro. Então, Fernandes, não existe cativeiro no inquérito. No inquérito, ela foi tudo, ela foi desvivida naquele intervalo, gente, de 1 hora. Pelo inquérito, aconteceu todos os fatos no intervalo de 1 hora. Nossa senhora. É impressionante, né, doutora? Então, por isso que na última live que eu fiz no canal, eu fui colocando quais foram os momentos, né? Não acharam a arma do delito, a arma do crime não tem. Nós não temos a cena do crime que a gente possa confiar que seja.
Porque senão a gente tem que aceitar que o carro foi feito a lavagem de última geração e que na casa, o cloro que foi verificado, porque você viu, né, os laudos, ele dá para não detectado como sangue humano. Uhum. Então, Exatamente, doutora. então, embora eu tenha um reagente a visual, né, eu falo, acendeu tudo, mas a gente, quando lê o relatório, ele está bem claro para não detectado como sangue humano. Bem claro. É bem claro, essa informação no laudo, ela está bem clara, ela está até em letras caps lock, né? Está em letras maiúsculas. Uhum. Então, não tem. Olha, pode falar, doutora. Não, é que eu vi aquela pergunta da segunda fase do inquérito a uma enganação. Eu acho que foi uma forma assim, sabe naquele na volta a gente compra? Hum. Que a gente fala para as crianças para dar aquela enganada, para ficar quieto na hora ali? Porque, gente, já se passaram muito tempo. As provas que poderiam deixar rastro para trazer a participação de um terceiro, você sabe, você entende dessa questão de DNA, de Vestígio material, biológico. vestígio biológico. Qual a chance da gente Foi. localizar hoje se a gente não tem o local do delito e a gente não tem material de contraprova? Pois é. Eu coloquei aqui a pergunta da Marlene, nem respondi, mas a doutora falou, ainda não foi encontrada a paca, né, doutora? Até hoje. Não foi, não foi. É. Não, Ô, o que o Fernandes, inquérito informa é que na galeria de fotografias do Michael existiam fotos de facas e ele com um revólver. Mas, sim, gente, não está numa via pericial. A gente não viu o laudo pericial disso. exatamente, doutora. Ô, Fernandes, ele chegou, eu me lembrei de um vídeo aqui que ele postou. Posso mostrar, Fernandes, um vídeo seu? Muito interessante, que um rapaz fez a simulação de como seria a desova, eh, como um cara grande, vocês vão ver, um homem grande tentando desovar uma menina de 50 quilos, acredito que é a filha dele. Olha que interessante esse vídeo, gente, no canal do Fernandes. Uma menina viva. Por que que eu tô batendo nessa tecla de que ela tá viva? Porque um corpo sem vida, gente, é ainda mais pesado. Olha só, esse rapaz aqui, ele faz uma simulação de como foi ali o arrebatamento. Que está passando ali e ver ele fazendo essa simulação. Até ele explicar que ele é youtuber, muita coisa já rolou. Então, eu quero colocar aqui para vocês o vídeo dele, onde esse rapaz. Percebe aí, ó, que uma moça, uma dublê, uma atriz, refaz os passos da Vitória. Olha aí, ó. Ele simula agora o Michael seguindo a Vitória. Agora ele simula o Michael arrebatando a Vitória. Pessoal, merece nossos aplausos, viu? O rapaz foi corajoso. Ele se arriscou muito. Olha só, já é de dia. Já é de dia. Muito perigoso, a Cris falou. Eu também acho perigoso o que ele fez. Ele se arriscou, né? Ele fez estar solto, né? Uhum. Gente, olha a dificuldade para tirar a menina de dentro do porta-malas. Aí, galera, vendo? Não tem como uma pessoa sozinha tirar uma Gente, moça de 60 quilos do porta-malas do carro. Não tem como. gente, olhem o tamanho do cara. Vocês estão vendo que ele é um homem grande. Assim. Não tem como, entendeu? Aqui, ó. Eu fiz aqui, parei o carro de ré aqui. Ele é bem maior do que Michael, né? Ele é. Pelo menos naquela época da prisão, o Michael estava bem mais magrinho. Sim, magrelinho. Parei o carro de ré aqui. Olha aqui. Tentei pegar essa pessoa aqui. É uma pessoa de uns 50 quilos. Não tem como pegar ela. Certo? Não tem como pegar. Só para mostrar. Eu fui lá no Pononduva, onde ela foi pegar a menina, e não tem como você pega. Não tem como. Aqui tem que ser
2 pessoas. 2, 3 pessoas. E a pose que ela estava, né, Mari? Exatamente, ainda tem a posição que ela estava, ainda tem Ela o não foi peso. colocada como se ela estivesse em posição fetal para ser levada por uma única pessoa e vamos dizer que a pessoa depositou ela ali. Eu Isso. imagino que o mais comum seria se você ou jogasse pelas costas, como se fosse mesmo um saco de cimento, vamos supor. Né? Ela não estaria na posição que a gente viu ali no local, e o corpo dela indica, é aquilo que eu falo, o corpo fala, gente. Fala. Ele estava dizendo que 2 pessoas tinham levado ela. Exatamente. Alguém tinha que ter segurado pela mão e outro pelas pernas. Exatamente. É a posição que ela está, entrega que ela foi carregada por 2 pessoas. É Né, o corpo doutora? falando, né? Isso. Deixa eu voltar aqui para as perguntas, senão a gente vai-se embora e não volta, né, E doutora? é verdade, nós duas ainda, a gente distrai. Aí eu coloquei aqui qual a estratégia da defesa, mas eu acho que já foi respondido, né? Isso. Pronto, então vamos para a Eles querem próxima. atacar a autoridade policial e também a família da vítima do comportamento da Vitória. Estou entendendo. Não parece ser uma boa ideia, né? Mas nunca é. Atacar a vítima é a pior linha de defesa. A culpa nunca é da vítima ou dos familiares. Próxima pergunta. A promotoria não deveria chamar o seu Carlos como testemunha? A promotoria, normalmente, gente, o que acontece para eu explicar para vocês? Normalmente, a promotoria ela está defendendo, ela está representando a vítima, né? A vítima ali se torna secundária e é como se o promotor se tornasse o dono da ação penal. É muito comum que a promotoria ela preserve e poupe os familiares, Mari. Porque num crime tão difícil, tão cruel, ainda mais quando teve uma repercussão midiática muito grande, os promotores entendem que não há nada que o pai, ou a mãe, ou a irmã possa falar que já não tenha sido dito por autoridades, por testemunhas, pela própria mídia, e que é, uma certa forma, uma exposição desnecessária para o familiar. Ele aceitou a participação do senhor Carlos como assistente de acusação. Então, como assistente de acusação, também já é uma posição que eu sou muito contrária a colocar o familiar nessa posição, por falta de qualificação técnica para saber o que ele pode fazer, quando fazer e como fazer tecnicamente, como um advogado sabe. E segundo, porque ele vai ter acesso a informações que normalmente a gente evita que os familiares tenham. O pai da Vitória, por exemplo, não precisa ver as fotos as imagens da Vitória. E provavelmente isso vai ser mostrado em plenário. Então, se de alguma forma o juiz pedir para que ele se retire da audiência para se preservar, a gente tem que pensar que está saindo não só o pai, mas o assistente de acusação também está saindo do local, e essa não é a intenção quando você tem essa parte integrada no processo. Ela está ali justamente para aumentar o corpo defensivo. A Luciene aqui perguntou se eu acho que o que vai acontecer com esse caso. Olha, Luciene, você é nova aqui, se você já tivesse visto, já ia saber qual que é a minha opinião. Eu já chorei por esse caso de me descabelar. A Mari já chorou por esse caso, a gente já chorou muito. Eu, infelizmente, acho que a gente não vai ter a justiça verdadeira. Eu acho que a gente vai ter uma justiça da Shopee, que eu costumo brincar, falo uma justiça... Doutora, a minha ficha só caiu agora com as suas explicações, porque eu estava crente de que, sei lá, que alguma coisa muito extraordinária ia acontecer nessa audiência. Não, gente, só em filme essas coisas acontecem. No direito, ele é uma regrinha de jogo. Imagina assim, a gente está indo para sei lá, a gente está no jogo de futebol e tem o tempo de prorrogação. Não dá para um time ganhar de 10 naquele tempo, porque a gente tem uma lógica, tem um padrão do que acontece. Se fizer um gol, vai ser muito. Se fizer, entende? Não vai ter 10, não vai ser 10-1. Então, acreditar que vai ter alguma grande reviravolta seria isso. Falar, não, vai ter a prorrogação agora e vai bater 10 gols. Gente, não acontece nem no tempo integral do jogo.
E o direito é a mesma coisa, Impossível, é né? muito, muito lógico. Eu acredito que o Michael ele vai tentar. O meu maior problema ali é que eu discordo da linha defensiva, porque eu acho que tinham provas, e tem momentos também para a gente requisitar a prova. O Michael tinha condições de ter pedido pela defesa dele as contraperícias. Por exemplo, tem um alelo dele no carro. Mas que diabo tem meu alelo lá, por exemplo, se eu nunca fiz nada com essa menina? Eu quero Exato. participar, quero saber qual foi, onde foi colhido. Eu quero fazer uma contraperícia desse material. Não dá, gente. O carro dele não ficou nem preservado. Pois é, doutora. Nossa, não, e assim, uma contra necrópsia não tem isso, né, mas Contraperícia. refazer. É uma Contra contraperícia. Lembra que eu te expliquei? O perito é como se fosse cartas iguais do baralho. Elas têm que ser do mesmo naipe, do mesmo valor. O perito fala contra o perito. Não é uhum, contra, mas é quem tem a capacidade técnica, profissional, para questionar aquela opinião. Não adianta eu ou você, que não somos peritas, falar, não, pera um pouquinho, cadê a tortura? Cadê uhum. aquelas lesões todas que a gente teve? Por que não falou do cabelo? O que caberia? A defesa ou a acusação ter chamado a perita que fez esse laudo. O Tô perito entendendo. particular que foi contratado, gente, foi para ver a perícia do telefone celular. Sério? Não foi, porque o perito do telefone não é o mesmo que vai mexer na fotografia, que não é o mesmo que vai fazer a necrópsia, que não é o mesmo que vai fazer a perícia dos alelos. Cada perito cuida. Você viu quantos laudos tinham, quantos peritos fizeram cada laudo. Sim. Não foi um só. Não. Nessa audiência, ele já é réu. Réu é quem responde por. Né? Vem da palavra da questão de responder por. Então, ele já é réu, ele pode ficar em silêncio, e o silêncio dele não pode, de maneira alguma, ser interpretado como confissão ou concordância, e não pode ser usado contra ele. É o famoso não poderá ser usado contra você no tribunal. Essa frase é verdadeira que a gente vê nos filmes. Mas tudo que ele disser pode, sim, favorecer o julgamento do juiz contra ele no tribunal. Então, o silêncio, às vezes é melhor, às vezes não. Às vezes você tem onde essas pessoas abrem a boca assim, e contam tudo que já fizeram na vida. É uma coisa impressionante. Aham. Ô doutora, agora me vem uma pergunta, se chegar nessa audiência e Michael abrir a boca e disser: "Ó, eu não fiz sozinho, quem fez foi fulano, fulano e fulano", dá alguma coisa, será? Aí dá, claro que Aí dá, dá, né? porque dá porque aí você tem duas coisas: Hum, fato novo e prova. Porque você tem a prova testemunhal ou a confissão judicial. E o fato é novo. Aí justifica se abrir outros inquéritos, entendeu? O promotor, a partir disso, o juiz fala: determina ao Ministério Público que seja solicitada à autoridade policial a instauração de inquérito para apurar a possível participação de terceiro, de fulano, beltrano ou ciclano, entendeu? Ele pode sim falar, ele pode pedir para falar em particular, vamos dizer dessa forma, só ele, o juiz, o promotor e o advogado dele, sem que ninguém participe, sem que ninguém escute. Pode fazer uma delação premiada, com toda certeza ele pode. Ô Ele pode. doutora, só me explica o que é isso primeiro, que eu não A sei. delação premiada, ela ficou muito famosa nos processos da Lava Jato. É quando Hum, você fala a participação de outra pessoa, assumindo a sua, porque a delação premiada é importante que entenda isso. Não é que eu tiro a culpa de mim. Eu reconheço a minha parte e trago alguém que participou comigo do delito. Quando eu dou, né, indícios verdadeiros, por exemplo, olha, doutor, juiz, eu tinha só que enterrar o corpo. Mas quem me pediu para fazer isso foi o A e o B. Eu tenho a mensagem de celular que eu apaguei, eu posso falar isso na frente dele. Quando ele fala isso, e ele reconhece, porque a delação premiada ela tem que ter a indicação de participação de outras pessoas no mesmo delito que o acusado participou.
Então, é muito importante que se diga isso. Ele teria que confessar parte do delito. E aí, o que acontece? Ele consegue, às vezes, gente, ele consegue redução de penas imensas, porque, às vezes, eles chegam a falar, tá bom, você não vai responder se você falar, Michael. Michael, é sua chance, Michael. Michael, obedeça a sua mãe, Michael, desobedece, gente. Então, é a chance dele, né? É a chance dele. Eu acho que pode. Na verdade, eu acho que não foi um erro. Eu acho que foi uma decisão maliciosa. Porque ninguém arrola uma testemunha por equívoco. Ninguém fala, ops, foi sem querer. Isso não, né? Não, isso, a gente pode trocar o nome na hora de falar. Mas na hora de chamar alguém para colocar como testemunha. Então, o que foi um erro de colocar o senhor Carlos como assistente de acusação? Isso não é só um erro, como eu jamais faria isso. Não é um erro, é uma escolha. Você escolhe fazer isso. É que o advogado dele, né, que é o jornalista, ele está representando o senhor Carlos na qualidade de advogado, quando, na verdade, o comum é que o advogado ingresse como assistente de acusação para proteger o cliente. Porque imagine só você, ele tem que fazer perguntas, ele pode intimar testemunhas, ele pode fazer contra-perguntas. Então, normalmente, a gente, como advogado, a gente retira o familiar dessa situação, que chamou a gente para ser assistente de acusação, faz aquele filtro, como se fosse um filtro mesmo do escudo, para que o familiar não participe dessas partes mais delicadas, entendeu? Por exemplo, como é que o assistente de acusação poderia inquirir ao Michael sobre quantos golpes foram desferidos? Imagina o senhor Carlos tendo que perguntar isso para ele. Exatamente. E às vezes mostra foto, né, doutora? De como Sempre. estava. Gente, os jurados vão ter que ver. Vão ter Às que vezes ver. tem slide, às vezes eles colocam aqueles projetorzinhos. Olha, a próxima pergunta, doutora. O que acontece depois da audiência de instrução? Depois da audiência de instrução, vai ser feita eu não acredito que vai sair no dia, tá? A decisão de pronúncia, a decisão de pronúncia. Mas aí vai ser feita a pronúncia dele para o tribunal do júri. Chegando lá, esse processo é recebido, muda-se a numeração normalmente desse processo, é encaminhado para a promotoria do júri. Eu acredito que vai para Jundiaí. Como o promotor de justiça desse processo também é de Jundiaí, a chance é muito grande de ser o mesmo, tá? Porque, mas pode ser que mude também. Por que vai para Jundiaí? Tem motivo ou não? Porque, às vezes, o Fórum de Cajamar não tem o tribunal do júri, porque precisa ser em salas separadas. Não dá para ser na mesma sala de audiência, porque o espaço precisa ser maior. Você tem que ter o lugar onde os jurados se sentam, aí você tem que ter o espaço da defesa, o espaço da acusação, aonde está a família da vítima, aonde está a família do acusado, aonde tem o espaço para os juízes, para todo mundo falar, né, fazer as defesas, fazer os argumentos. E normalmente você só tem aquelas salas pequenininhas no fórum. Na prática é isso mesmo, é o local.